E como ele destrói um homem de Deus, como ele destrói um pastor, como ele destrói um casamento, como ele destrói uma... Sorrateiramente, o inimigo se infiltra, se aloja, esse pecado passa a ser tolerado. Se você tem tolerado o pecado, você está prestes a ser... É triste testemunhar uma nação sem líderes íntegros, uma empresa sem uma gestão eficiente, uma igreja sem uma liderança firme e, acima de tudo, uma esposa sem o apoio do marido e filhos, sem a presença paterna. Você percebe que estamos enfrentando uma grande crise de omissão masculina? Infelizmente, vivemos tempos em que muitos homens têm negligenciado sua responsabilidade. Mas será que você, como homem, realmente entende o seu propósito segundo as Escrituras? A Livraria Defesa do Evangelho disponibiliza livros transformadores que fortalecem e equipam os homens para cumprirem seu papel no lar e na sociedade. Não perca tempo. Clique agora no link na descrição e visite nosso site. Pagamento facilitado em até 6 vezes sem juros, 5% de desconto via Pix e entrega para todo o Brasil. O diabo vai dizer isso no campo da sua mente, dizer: você é incompetente para liderar um lar. Você é incompetente para ser um marido. Você não tem capacidade de assumir esse projeto. Você não tem capacidade de conduzir uma igreja. Você não tem qualidade para isso. O que mais que ele fala? Desmoralização é a estratégia. Primeiro, chamando-os de incompetentes. Segundo, verso 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Primeiro, vocês são fracos. Segundo, construiu até na metade? Ah, Neemias, eu vou dizer a fragilidade do seu projeto. Se vier uma raposa, derruba isso aí. Tentou desmoralizar. A segunda maneira que ele desmoraliza: tudo que você fez até hoje não serviu para nada, é inútil. Essa era a ideia. Esse murinho aí não serviu para todo o esforço de vocês, toda a ajuda do rei, a carta do rei, a mão de obra, tudo isso qualquer raposa derruba. O que o diabo está a dizer? Todo o seu jejum foi vão, todos os seus anos de oração, todo o seu evangelismo não prestou para nada, não serviu para nada, foi tudo inútil. A ideia: como é que alguém que olha para o muro, que é inútil, ridículo, serviu para nada, tem ânimo para prosseguir? A estratégia dele era essa. A estratégia do diabo é desanimar você, inibir você, desencorajar você, intimidar você. Como ele faz isso? Com a tática de desmoralização. Desmoralizar você. Primeiro dizendo: você não tem competência para terminar o que você começou. Não tem competência para ser uma esposa, para ser um marido, para ser um pastor, para estar onde você está. Segundo, tudo que você fez até hoje, eu não nego, você fez, mas não serviu para nada. Rapaz, quantos de nós sucumbem aí, param aí, somos tomados. David Wilkerson escreveu um devocional: corri em vão, trabalhei em vão. Nós não somos tomados, é no campo da mente, é no bril, é na nossa virilidade, é dizer que o trabalho dessas mãos calejadas e cansadas não serviu. É dizer: pare com isso, desista disso, é inútil. Quantas vezes ele faz isso? Segundo estágio da oposição: uma vez que ele não pode impedir de começar, ele vai impedir de concluir. Como? Desmoralização. Agora vamos ver como Neemias lidou com essa segunda ofensiva. Vamos ver.
como Neemias venceu o segundo ataque. Verso 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocará a ira na presença dos que edificavam. Primeira estratégia, querido, preste atenção, para vencer a segunda ofensiva do inimigo. Diante de um inimigo invisível, precisamos de armas invisíveis. A estratégia de Tobias e Sambalate era desmoralizar Neemias, inibi-lo, de forma que a sua baixa estima fosse ao chão e ele se desencorajasse. Essa segunda estratégia do diabo é no campo da mente, é invisível, é sutil, é uma seta, é um sussurrar no seu ouvido: desista, seu derrotado. E eu não posso, embora vivendo na carne, não lutamos segundo a carne. Eu preciso de uma arma espiritual. Sabe o que Neemias fez? Ele fez uma coisa que todo crente deveria fazer: oração. Neemias orou. Neemias orou. A igreja está em derrota porque ela não sabe orar. A igreja está em derrota. Você está num campo de opressão, numa prisão, oprimido por falta de oração. É com oração que vencemos os dardos de Satanás, os torpedos, a sedução, as mentiras. Satanás estava mentindo a Neemias, enganando, oprimindo. Não tem como lutar com isso em campo natural. Suba para o campo espiritual. Oração. Jesus disse: essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Paulo vai dizer em Efésios, da armadura no final: tomai o capacete de salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calça os pés na preparação do evangelho da paz, embraça o escudo da fé e a espada do Espírito. No final, orando todo o tempo no Espírito. É uma arma contra o diabo. Você precisa orar, desenvolver uma vida de oração, um ministério de oração. Neemias orou, e orou o quê? Vamos ver o que ele orou. Ele orou: ouve a nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Estando sendo desprezados, Neemias orou e apresentou a causa. Eles zombam de nós, caluniam, ofendem, inibem, desencorajam, eles desmoralizam. Meu irmão, como você vence a segunda ofensiva? Senhor, Satanás tem me oprimido, dizendo que eu sou um derrotado, tem me desencorajado, dizendo que eu sou inútil, incapaz, e dizendo que tudo que fiz até o exato momento foi vão. Senhor, socorre-me. Seja específico. Terceiro, ele vai dizer no final do versículo: não lhes encubra a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Agora olha só o argumento que ele usa na oração. Não pensa que orar é só ficar lançando palavra por ar. Os homens que foram bem-sucedidos na Bíblia em oração foram os que usaram melhores argumentos diante de Deus. Lembra de Moisés? Eu vou matar esse povo, pronto, acabou. Aí Moisés: não vai, não vai. O que dirão as nações vizinhas que o Deus dos hebreus tirou eles da terra e não pôde colocá-los dentro de Canaã? Por essa oração eu livro Israel. É óbvio que Deus não estava nas mãos de Moisés, mas olha o argumento, olha o que Neemias está dizendo aqui. Primeiro, ele orou contra as nuvens negras e as setas lançadas por Tobias e Sambalate. Segundo, ele foi específico, ele disse o que era. Terceiro, Neemias disse: Senhor, não é a minha obra, é a sua. Não é a minha cidade, é a sua. Não é meu reino, é o seu. É dizer: Senhor, o inimigo quer se opor à sua vontade, ele quer impedir o seu reino de avançar. Não é a mim que afrontaram, Senhor, é a ti que afrontaram.
Foi a maneira que Neemias encontrou. Terceiro estágio da oposição de Satanás. Vamos ver o terceiro estágio. Neemias capítulo 13. Marca o dedo no 13 e só volta para o 6. Mas com o dedo aí no 13, volta para o 6. 6. Verso 15. 6,15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elul, em 52 dias. Agora vai para o 13. 13:4. Ora, antes disso, Eliabe, sacerdote, encarregado da câmara, da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliabe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isto muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares até aí. Olha só, igreja, o diabo é incansável. Primeiro, ele se levanta para se opor o início da obra. Ele falha e fracassa. A obra já está na metade. Ele se levanta e se opõe contra a conclusão da obra. Ele falha. Capítulo 6, verso 18, 10, diz que concluiu. Agora capítulo 3, uma vez que ele fracassa em se opor contra o início da obra, uma vez que ele fracassa contra a conclusão da obra, agora que a obra está completa, ele vai se opor para destruir a obra. Ele não conseguiu evitar o início dela, ele não conseguiu evitar a conclusão dela. Agora que ela está concluída, ele vai destruí-la. É isso que o diabo faz. Irmão, você tem um inimigo incansável. Ele não desiste de você, e ele não desistirá enquanto há fôlego em você. Concluiu. Você custou chegar, você concluiu, você trabalhou, Deus conferiu graça, plantou uma igreja, formou um discípulo, plantou uma congregação, passou no vestibular, conseguiu um emprego, financiamento da casa, casou-se, teve filhos, concluiu. Agora ele vai destruir o que você conquistou. Ele quer destruir teu casamento, que você custou conquistar. Ele quer destruir os filhos que você custou receber. Ele quer destruir sua empresa que você demorou anos para erguer. Ele quer destruir seu ministério que agora por fim nasceu. Ele quer destruir. Sua função é matar, roubar e destruir. Ele não se cansa. Por quê? Ele é incansável. Não se assuste. Olha isso aqui, grave essa palavra, irmão. Não se assuste quando ver tanta oposição se levantando contra você. Pastor, eu tive oposição no passado, eu tenho oposição no presente, o senhor está me dizendo que eu terei oposição no futuro. Isso é normal. Perfeitamente normal, perfeitamente sadio. É assim os 3 estágios da oposição do diabo. Normal. É normal. Enquanto você estiver de pé, você é uma ameaça. Lembra de Davi? Olha os 3 estágios em Davi. Primeiro, no início, quando ele foi chamado para ser rei, Saul queria matá-lo. Segundo, no meio do reino, quando ele olhou para Batseba, queria destruir ele antes de concluir o reino. Depois, no fim, quando o reino está estabelecido, quando ele vai fazer o censo,
O diabo tenta, se opôs a Davi antes de iniciar o reinado. Se opôs a Davi no meio do seu reinado. E se opôs a Davi no fim do seu reinado. Ele não deu sossego para Davi. Agora, qual é a terceira estratégia do diabo? Qual é a terceira fase da tentação? A primeira, no início da obra, impedindo dela se iniciar. Segunda fase da oposição, no meio da obra, impedir que ela se conclua, antes dela se concluir. Terceira fase da oposição, depois que ela foi concluída, destruir a obra. Qual é a estratégia? A primeira estratégia para impedir o início, acusação. A segunda, desmoralização. A terceira, tentação. Tentação. O pecado. Está edificada, construída a cidade. Neemias viaja, deixa Jerusalém desguarnecida, vai lá ver o que o rei Artaxerxes quer. Constitui ele se abre o sumo sacerdote, que tem uma união, um parentesco com Tobias, um dos principais inimigos e opositores da causa. O que ele faz? Dentro do templo, em uma das câmeras, tira os utensílios sagrados e coloca o profano Tobias. O que aconteceu com isso? A presença daquele homem lá profanava o templo e poderia fazer Israel, que agora está reconstituída, novamente se destruir. Irmãos, o terceiro estágio da oposição, tentação ao pecado. Agora que você está de pé, agora que você iniciou, agora que você concluiu, o diabo quer destruir você. E como? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o ouvido agravado, tapado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado. O que está profanando o templo do Senhor, seu corpo? O que está profanando o culto do Senhor? O que foi isso? Uma tentação. Neemias deu um vacilo, um descuido, saiu, deixou uma brecha. Tobias se infiltrou. Como ele vai se levantar contra você? Ele vai tentar você ao pecado. Ele vai tentar você. Divorcie-se. Separe-se desse marido, assine esse papel sujo, minta, faça sexo com ela, destrua a tua vida, destrua teu ministério, pecando. Ele vai tentar você ao pecado. Foi isso que ele fez. Ele fez com que Tobias se infiltrasse, e ao tirar os utensílios de um amonita deitar-se no templo, ele estava profanando o templo, assim atraindo a ira de Deus. Atraindo a ira de Deus. Lembra de Josué 7? O que quase pôs em ruína o arraial todo de Israel na terra prometida? Acã. Já tinham atravessado o Mar Vermelho, o deserto, o Jordão, já estavam lá dentro. Acã toma do anátema. E o Senhor disse: não poderei suster-vos enquanto não tirar o anátema. Você chegou até aqui. Eu me casei. Sou um pai de família, um profissional. Concluí, conquistei, estou de pé. Querido, I have good news for you. Ele não desistirá, ele vai tentar destruir. E como ele destrói um homem de Deus, como ele destrói um pastor, como ele destrói um casamento, como ele destrói uma empresa, quando sorrateiramente o inimigo se infiltra, se aloja, se instala, e o pecado passa a ser tolerado. Se você tem tolerado o pecado, você está prestes a ser destruído. Imagina, já estava na altura do capítulo 13, anos haviam se passado,
e tudo aquilo viria abaixo. O que você está deixando entrar na tua casa, na tua empresa, no teu coração, nos teus olhos, na tua mente? Quais brechas você tem dado? Vamos falar uma língua melhor. Em que você tem sido tentado? Por que você está fazendo esse sinal tentado? Simão, Simão, Ângelo, Satanás pediu permissão para sacudir você para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, para o lado, tentando. É aquela moça, é aquela vizinha, é aquele telefone. O que está passando? Meu irmão, você tem que suar frio. Ele vai destruir você. Neemias está lá em Suzã e fica sabendo. Eu vacilei. Não estava lá. Se eu tivesse lá, não tinha entrado, o texto diz. Mas ele entrou. Qual é a estratégia de Neemias para vencer o terceiro estágio da oposição? Vamos ver. Verso 7. 13:7, Neemias 13:7. Então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Olha só o 8. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E então ordenei que se purificasse as câmeras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjar e de incenso. O que ele fez? A medida dele. Olha só, olhe para mim. Não poderei suster-vos até que seja tirado o anátema de vós. Neemias chegou em Jerusalém e entrou na câmara do templo sagrado, pegou Tobias pelos cabelos, a cama dele, a mesa dele, o escritório dele, e expulsou de lá, botou para correr. É a repetição do que Jesus fez no templo, quando pegou os cambistas, pegou um chicote, um azorrague, virou as mesas cambistas e purificou o templo. Neemias praticou que expulsou Tobias, retirou de lá o profano de dentro do sagrado, e pôs os utensílios do templo no lugar. Segundo, o que ele fez? Então ordenei que se purificasse as câmaras, ritual de purificação, passou por uma limpeza, e depois trouxe os utensílios e as ofertas de manjar e queimou incenso, restabeleceu o culto. Qual é a terceira maneira de vencer o terceiro estágio da oposição? Primeiro, retira tudo que entrou de ilegal na sua vida. Arrependimento. Você deu brecha, o inimigo está à espreita, você escorregou no tomate, você violou a santa lei de Deus, você usurpou o que não era seu, pegou um dinheiro que não era seu, você arrependa-se. Porque arrependa-se tem a ver com expulsar Tobias? Porque arrependimento não é sentimento, arrependimento é atitude. Volte-se contra essa obra, devolva esse objeto roubado, desfaça esse negócio sujo, delete esse contato do seu celular agora.